o Peter Kingsley, né? No livro Catafalco, né? Com o subtítulo Carl Jung e o Fim da Humanidade. Eu não li inteiro ainda, mas já deu para entender do que se trata, né? Esse Peter Kingsley participou de vários encontros daquele centro Eranos. Então, várias conferências notáveis do próprio Jung, do Henri Corbin, notáveis, cérebros mais notáveis do século XX estiveram lá no Eranos falando alguma coisa, né? E o principal animador desses encontros era o próprio Carl Jung, né? E o Carl Jung, das obras completas dele, então, nas obras completas ficaram faltando vários elementos que estão sendo publicados agora. Um é o famoso livro vermelho, o outro é uma coleção de notas que acho que deu 6 ou 7 volumes, né, que é um material místico esotérico do Jung. Né? E você vê que coisa, o Jung disse uma vez que o único sujeito que o compreendeu foi o Henri Corbin. Henri Corbin era um diplomata francês, ele foi embaixador no Irã, e ele se dedicou a traduzir textos do sufismo iraniano. Textos que não tinham sido publicados nem em iraniano, nem em persa, ainda porque circulavam discretamente dentro das tarikas. Tarikas são organizações esotéricas islâmicas, que duram séculos, né? Vêm desde 1400, tem as tarikas. E ele traduziu, e tem vários desses textos que foram publicados pela primeira vez em francês, na tradução dele. Outros não, circulavam em persa, e ele traduziu. O que ele traduziu foi uma montanha de coisas, e escreveu uma série de livros absolutamente notáveis, de uma erudição monstruosa sobre a filosofia iraniana. E você fica impressionado assim, com o número de grandes filósofos que teve o Irã. É uma coisa totalmente desconhecida no Ocidente. Eu, quando li o livro dele, que se chama No Islã Iraniano, quatro volumes, eu fiquei impressionadíssimo, estou impressionado até hoje com aquilo, mas o que vocês viram aqui. Você ter ideia, quando eu achei que eu tinha descoberto a ideia do conhecimento por presença, né, já tem um filósofo iraniano que descobriu isso no século XI. Você vê como são os caras, não estão para brincadeira. Né? E eu achei muito interessante, falar, por que logo o Henri Corbin não escreve sobre psicologia, nem psicanálise, nem nada, ele não é um psicanalista, ele é apenas um erudito persa, né, erudito da língua persa, e um estudioso muito profundo do sufismo iraniano. Isso que, se o Jung disse isso, quer dizer que ele via algo em comum entre o pensamento dele e o sufismo iraniano. Né? E este camarada aqui afirma isso, e ele também está muito certo nisso aí. Porém, a investigação dele próprio, Peter Kingsley, leva à seguinte conclusão. Não é este ou aquele que está enganado. Toda a civilização ocidental está enganada. Desde o tempo de Parmênides e Heráclito, estão todos enganados, porque ninguém entendeu Parmênides e Heráclito. Parmênides e Heráclito, né, um é tido como antepassado da lógica, outro como antepassado dialética, mas eles não são nada disso, eles são mestres espirituais, eles são místicos. Né? E os textos dele têm que ser entendidos de maneira mística. Até aí eu concordo 100%, porque eu mesmo já disse isso. Há muito tempo antes de ler o Peter Kingsley, eu já dizia isso, que o pessoal realmente não entende Parmênides e Heráclito, sobretudo quando vem uma oposição entre os dois, quando, isso eu falei claramente no curso, os dois estão dizendo exatamente a mesma coisa, em linguagens diferentes. Né? Então, até aí eu concordei com ele. Porém, aí vem o negócio. Qual era o conteúdo da filosofia de Parmênides e Heráclito? Era a revelação mística da nossa divindade, da divindade do ser humano. Então, é o seguinte, Parmênides e Heráclito eram mestres gnósticos. Não é isso? Então é curioso que em todo esse esforço aqui de revelação, né, da mística, ele não menciona o nome de Jesus uma única vez. E Jesus foi muito claro quando ele disse, todos que vieram antes de mim são ladrões. Quer dizer, qualquer sujeito que se apareceu antes de Jesus com a pretensão de ser um mestre espiritual, de estar transmitindo uma mensagem de Deus, é um ladrão. Isso inclui, evidentemente, Parmênides e Heráclito, né? Que eles são
mestres místicos, não duvido, claro que são, mas são mestres gnósticos, no fim das contas, né? Que estão, então, o quê? Divinizando o ser humano. Ora, divinizando o ser humano, isso em si é errado? Não, porque o próprio Jesus disse, vós sois deuses, né? Então, você revelar que o ser humano é um Deus, não estaria tão errado, com a única ressalva o seguinte: você é Deus em Jesus, e através dele. Sozinho você não é nada. Então não adianta você seguir Parmênides e Heráclito, né? Muito menos você seguir Carl Gustav Jung, que você não vai chegar a parte alguma. Você vai chegar só numa confusão, assim, confusão elegantíssima, na verdade, porque se você pegar as obras do Jung, do Henri Corbin, tá um negócio de uma riqueza assim, intelectual monstruosa, tá certo? Só que ele nos diviniza, ele nos transmuta em Deus? Não. Eles não têm o poder de fazer isso. Nenhum mestre espiritual tem o poder de fazer isso. Só Jesus Cristo tem. Porque Jesus não é um mestre espiritual, ele é o próprio Deus. Está compreendendo? Não tem. Veja, a pretensão de transcender Jesus é a primeira marca do gnóstico. É a marca mais inconfundível. Tá certo? Então, claro, Jung é um mestre espiritual gnóstico. Peter Kingsley é um mestre espiritual gnóstico. Ele sabe muita coisa, sabe coisas espantosas. Não é isso? E você, quando penetra nesse mundo místico, você fica fascinado, como eu fiquei com os filósofos iranianos. Não é isso? Desses filósofos, nem todos se apresentavam como mestres gnósticos, alguns se apresentavam como meros filósofos. Tá certo? Como o próprio Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino jamais pretendeu vou trazer uma nova revelação. O que é isso? Não é louco, né? Tá certo? Então, ele conheceu suficientemente a revelação de Jesus Cristo para saber que não dá para transcendê-la. Porque aí não é um mestre que está revelando, aí é o próprio Deus que está falando, meu Deus do céu. Né? Se você diz que o sujeito é um mestre gnóstico, ele traz a palavra divina, como Hegel, Karl Marx, o Sigmund Freud, o Carl Jung, o Peter Kingsley. Eu digo, aí, ó, tá aí o defunto, faz o defunto andar. Ele não faz, né? Então ele não é Deus. Então, se ele não é Deus, o discurso dele não é o discurso de Deus. Pode ser parecido, e esse é que é o problema. Está entendendo? Então, a revelação da verdadeira divindade do homem só pode vir através da ação direta de Jesus Cristo. Não é pelo aprendizado de uma doutrina, não é sequer pela prática religiosa, não é por nada. É uma ação real de Jesus sobre uma determinada pessoa. Ele mesmo diz que é assim. Então, eu lamento todo esse esforço. Você não pode dizer que foi tudo perdido, mas para as finalidades que eles desejariam alcançar, não serve absolutamente para nada. Não é isso? Então, o título aqui, catafalco, sabe o que é catafalco? Catafalco é a mesa na qual, numa missa de defunto, você põe o cadáver. Não é isso? Então, aqui nós já estamos aqui no fim da civilização ocidental, porque ela errou em tudo. Todos nós erramos desde o tempo de Heráclito de Parmênides. O primeiro que falsificaram Heráclito de Parmênides foram Platão e Aristóteles. E veio tudo errado até o fim, até chegar aí no Jung e Peter Kingsley. Ora, meu Deus do céu. O que é isto? Quer dizer, os escolásticos tinham aquela expressão, né, que dizia que a mensagem divina é, no fim das contas, aquilo em que todos, sempre, em toda parte, acreditaram. Quer dizer, é um patrimônio comum da humanidade. É claro que cada um só vê à sua maneira e vê com a sua limitação, mas há um certo ponto de convergência. Esse ponto de convergência é pequeno, na verdade. Aquilo que existe de comum, o que nós podemos chamar, sei lá, usando o termo do Guénon, né, a unidade da tradição. A unidade da tradição é um pedacinho assim de tudo que nós conhecemos e falamos. Tá certo? Onde existe a perfeita concordância, por exemplo, Platão, Aristóteles, né, os filósofos iranianos, os filósofos modernos, Descartes. Há um ponto de convergência ali, claro, senão nós não poderíamos entender nada. Se a variedade dos filósofos e das filosofias fosse a variedade absoluta, sem nada de unidade no fundo, nós não poderíamos entendê-lo. Também é claro que esta unidade, essas verdades fundamentais, aparecem
no discurso filosófico de variadas maneiras. Ora de uma maneira mais direta, ora de uma maneira mais figurada, ora de uma maneira mais distorcida, ora menos distorcida. Aparece sempre sob a forma de fragmentos da unidade. Fragmentos que você compreende porque refletem a unidade, senão não significariam nada para você. Eis aí, vamos dizer, aliás, quando Kant diz que tudo que nós percebemos do mundo exterior são fragmentos e que nós, a nossa mente é que unifica tudo isso, eu acho isso absurdos. Porque se as percebessem as coisas como fragmentos, nós não as perceberíamos de maneira alguma. Quer dizer, se eu sou capaz de unificar algo, eu por mim mesmo, sem que os próprios entes que eu percebo me insinuem esta unidade, então eu, mais do que perceber a unidade, eu a estou produzindo. Se eu fosse capaz de produzir a unidade do mundo, eu seria capaz de criá-lo. Quer dizer, não é possível que a unificação do mundo seja apenas um ato cognitivo. Não é possível. Porque se ele é apenas cognitivo, ele já é abstrativo, está entendendo? Está separando o existir e o ser. Aliás, o conhecer e o ser. Está entendendo? Se está separado o conhecer e o ser, então você só está vendo a parte cognitiva, não a parte existencial, existente. Então, compreende? Isso é um erro monstruoso do Kant. E, na verdade, se você pensa bem, é um erro primário. Eu não posso unificar, né, os dados dos sentidos se eles mesmos já não se apresentam a mim de uma maneira unificada. Eu não posso fazer isto. Porque se houvesse uma unificação puramente cognitiva, ela não seria uma unificação de maneira alguma. Seria apenas uma imagem. Né? Uma imagem separada do ente real. Ora, se aqui tem a imagem que você tem, aqui está o mundo real, que unificação houve? Não houve unificação nenhuma. Está tudo separado. Deu para entender? Eu não sei se eu sou capaz de explicar isso bonitinho por escrito, mas aqui oralmente estou explicando o melhor que eu posso.